Você sabia que a primeira cerveja produzida pode ter surgido por causa de um acidente? Segundo os historiadores, foi a partir da fermentação de cereais que eram muito consumidos por povos da antiguidade. O tempo passou e a receita foi ganhando ingredientes. Hoje, a cerveja é a terceira bebida mais consumida no mundo, só ficando atrás da água e do café. Ainda assim, é a bebida alcoólica de maior consumo em todo o planeta. Arqueólogos encontraram e dataram de 5.500 anos alguns vasos com resquícios químicos de cerveja, o que mostra que talvez, então, entre 6.000 e 7.000 anos atrás é que o homem criou a cerveja. Escritos sumérios datados de 5.000 anos mostram receitas de como fabricar cerveja, já um processo amadurecido e conhecido. Então, esses achados entre 5.000 e 5.000 anos atrás, na Mesopotâmia, mostram que lá foi onde surgiu a cerveja e provavelmente há 6 ou 7.000 anos atrás. Evoluiu depois para o Antigo Egito, que está a cerca de 1.500 quilômetros ali na Mesopotâmia, e depois, com o Império Romano, a cerveja foi levada para todo o mundo conhecido, chegando inclusive à Britânia e depois à França, onde, em homenagem à rainha Ceres, recebeu o nome de Cervísia, a deusa Ceres, que é a deusa da agricultura. Essa última fase do boom da cerveja artesanal, que começou nos anos 70, nos Estados Unidos e na Inglaterra, é o final de um processo de 6.000 a 7.000 anos desde que a primeira cerveja foi fabricada pelos sumérios na antiga Mesopotâmia. De lá ela passou pelo Antigo Egito, o Império Romano difundiu ela por todo o mundo, inclusive pela Europa. Ela chega na Britânia no primeiro século depois de Cristo, chega na Gália, hoje a França, depois. Os galeses, dão então, por serem latinos, em homenagem à deusa Ceres, o nome da bebida de cerveja, Cervísia na época. E ela evolui por toda a Idade Média, mantida pelos mosteiros e pelos conventos, de forma artesanal. É só na Alemanha, 1000 depois de Cristo, que aparece a primeira cervejaria comercial. E depois ela se explode como cerveja comercial no início do século, e só vai voltar a ser artesanal, como eu falei, nessa última fase dos últimos 50 anos, em função de leis que voltaram a permitir nos Estados Unidos e na Inglaterra a fabricação de cerveja artesanal de maneira legalizada, sem necessidade de grandes licenciamentos. E é isso que a gente vê chegar no Brasil nos últimos 15 anos. Um boom de cervejas artesanais feitas em casa e em pequenas fábricas que nos dão hoje uma vasta opção de cervejas artesanais no mercado brasileiro, em todas as regiões do Brasil. Eu fiz um curso de sommelier em cervejas pelo Instituto de Cerveja do Brasil. E aí a gente abre o horizonte para entender sobre os aromas e os sabores da cerveja. E isso valoriza muito a cerveja artesanal, porque a cerveja artesanal é feita exatamente para a gente poder sentir aromas e sabores em que a cerveja mainstream não te entrega. E é uma experiência à parte, porque você descobre que você pode harmonizar com cerveja, tanto quanto você pode harmonizar com vinhos. Você pode harmonizar por combinação, você pode harmonizar por complementação. Então você pode pegar, por exemplo, uma cerveja ácida para comer com a carne gordurosa. Você pode tomar uma cerveja doce para harmonizar com uma sobremesa. Então a cerveja é um mundo tão rico de aromas e sabores quanto é o mundo do vinho. A cerveja que a gente acostumou no Brasil a vida toda, a cerveja Lager, a Pilsen, feita pelas grandes fábricas, é uma cerveja muito boa, de boa qualidade. Tanto é que as nossas marcas estão no mundo todo. Mas é muito diferente de uma cerveja artesanal, em que, primeiro, você sempre vai fazer a cerveja puro malte. Você não vai ter cereais não maltados na cerveja. Isso dá uma qualidade para a base da cerveja muito grande. Além disso, você lupula a cerveja, tanto para dar um amargor, quanto lupula no final da fervura para dar aromas,
Isso enriquece muito a experiência com a cerveja. Quem se acostuma com cervejas artesanais, é um processo normal em qualquer processo de aprendizagem de degustar produtos, você dificilmente vai voltar a se acostumar a tomar cervejas menos complexas. A complexidade de uma cerveja mais alcoólica, mais lupulada, mais cheirosa e mais gostosa é que vai te levar a depois não tomar mais cervejas mais comuns. Mas não é que a cerveja comum não serve, não presta, isso não é verdade. As cervejas pilsens comuns, para um país como o Brasil, de muito calor, com churrasco, com a praia, sempre vão ter o seu lugar. Mas é difícil, depois que você se acostuma a tomar uma cerveja artesanal de boa qualidade, voltar a tomar uma cerveja comum. A temperatura ideal para tomar cerveja é a que o tomador prefere, e cada cultura tem a sua. No Brasil, que é um país muito quente, a gente toma cerveja perto de 0 graus, 1 grau, 2 graus. Mas isso não é o padrão da Europa. Cervejas mais alcoólicas, cervejas com 8, 9 ou 10% de álcool, são bebidas a uma temperatura de 7, 8 e até 10 graus. Então, a variação da temperatura depende do local que se toma, da cultura que se toma a cerveja e também do grau alcoólico da cerveja. No início da década de 70, na Inglaterra, mudanças legais voltaram a incentivar a produção de cerveja artesanal e produção de cerveja caseira. No final também da mesma década de 70, nos Estados Unidos, também mudanças na legislação começaram a dispensar licenças e descomplicar a fabricação de cervejas caseiras e artesanais. E aí, desde os últimos 50 anos, nós vivemos nos Estados Unidos e na Europa um boom das cervejas artesanais em pequenas fábricas. No Brasil, esse movimento começou há cerca de 15 anos atrás. A cerveja artesanal do Brasil está se popularizando ainda e nos últimos 10 anos ela tem crescido porque o número de fábricas em todos os estados e todas as regiões do Brasil aumenta a cada ano. O número de licenças e de registros de cervejas no mapa aumenta de centenas a milhares a cada ano. Isso reflete como o público tem procurado experimentar e conhecer a produção local de cervejas, valorizando o artesanal e valorizando essas experiências que têm sido feitas, inclusive, com muitos produtos e sabores de frutas tropicais do Brasil. Cervejas com maracujá, com cupuaçu, com cagaita e etc. O mercado cervejeiro de Brasília, nos últimos 5 anos, explodiu. Nós temos grandes cervejas artesanais em Brasília. Nós já temos um número grande de fábricas que fabricam aqui localmente. Além das cervejarias artesanais que locam fábricas para poder fazer as suas cervejas. Então a gente tem cervejas de todas as escolas, alemã, belga, inglesa e principalmente a escola americana em Brasília. Então é um mercado crescente, pujante e com muitos mestres cervejeiros fazendo excelentes cervejas aqui em Brasília. O Tanque ele é um bar de cervejas artesanais, restaurante e fábrica. Então todas as cervejas que a gente produz aqui, a gente vende no local. Então você consegue almoçar, jantar, ter happy hour com todas as cervejas produzidas no local. O processo de produção de uma cerveja ele começa da gente fazer uma extração de açúcar a partir de grãos, cereais. Depois desse processo a gente coloca um pouco de lúpulo, alguns outros temperos, algumas frutas. Esse líquido açucarado e temperado, né, com bastante aroma e bastante sabor, ele é depois fermentado por um fungo, a levedura, e essa levedura transforma todo o açúcar que a gente gerou em álcool, né? Esse processo depois exige uma certa maturação, um certo período de espera. Mais ou menos entre 20 e 30 dias a gente tem uma cerveja pronta. Uma cerveja de nível de complexidade média em cerca de 20 e 30 dias. Meu nome é Júlia Fraga, tenho 31 anos, sou administradora, sócia proprietária aqui do Tanque Brewpub.
Meu nome é Rodrigo Louro, eu tenho 44 anos, eu sou biólogo de formação, bioquímico, sou cervejeiro e também sou professor dessa área de cerveja. A fábrica aqui no tanque fica aberta para visitação, então os clientes vêm, é só pedir para os atendentes fazerem um tour, explicarem o processo. Se derem sorte, conseguem encontrar os cervejeiros aqui na fábrica também e ver de perto, ver o dia a dia da produção. Então a gente abre do meio-dia à meia-noite praticamente e a fábrica fica aberta. É só chegar. Um local para produção de cerveja, ele precisa ter basicamente um fácil acesso ao escoamento dos resíduos, né? Então ralos para todos os lados. O piso precisa aguentar bastante produto químico, né? Que a gente faz as limpezas nos tanques e panelas com soda cáustica e ácido, então ele precisa aguentar essa abrasão do produto químico. E ele precisa ser de fácil limpeza, então ele não pode ser nada que vá ficar sujeira sem eu conseguir bater uma água ou simplesmente, né, mecanicamente conseguir tirar. Então, azulejo e coisas que não tenham muita rugosidade, né? Os nossos tanques também precisam ser de aço inox, né? Não tem nenhum outro produto que a gente possa usar na produção dos tanques e panelas. No início, em 2018, não teve tanta dificuldade, a gente fez tudo bem planejado, né? Só que o que aconteceu foi a pandemia, porque a gente começou a obra 2 semanas antes de estourar a pandemia. Uma coisa muito legal, na verdade, do processo cervejeiro é que a gente tem principalmente nessa área de cerveja artesanal, é que a gente tem a liberdade para usar diversos tipos de micro-organismos, diversos tipos de ingredientes. Então a gente não está tão preso àquela ideia da cerveja puro malte, né? Água, malte, lúpulo e levedura só. A gente acaba utilizando diversos tipos de micro-organismos que vão dar aromas diferentes. A gente costuma usar madeira no envelhecimento, a gente costuma usar diversos tipos de fruta, goiaba, cajá, manga, maracujá, framboesa, cereja, sei lá, um monte de tipo de fruta. Cervejas de cores variadas, né, desde o vermelho até a loirinha mais normal. Então, o processo cervejeiro artesanal a gente tem muita liberdade. E aqui no tanque a gente já chegou a fazer mais de 150 tipos de cerveja diferentes, né? Então, é algo bem legal, bem divertido, tanto para o cervejeiro quanto para quem consome cerveja. Depois que a gente abriu o Âmbar Cervejas Artesanais, que foi o primeiro bar de cervejas bem nichado, a gente viu que o mercado caminhava para a produção no local. O beba local é um termo e uma vontade muito grande e um hábito muito grande das pessoas que bebem cerveja de beber o mais fresco possível. Então, além de baratear o produto e entregar qualidade, é uma experiência única você conseguir beber a cerveja, provar a cerveja direto da fonte. Então a gente viu esse caminho em 2018 e começamos a estudar o que a gente podia fazer, como e onde, para a gente abrir o nosso primeiro brewpub. Eu acho que a cerveja artesanal vai chegar num ponto que vai ser bem difundida e bem conhecida pelo público. Eu não sei, eu não vou arriscar dizer se vai vender mais que uma mainstream, que é o termo que a gente usa. Porque o Brasil é muito grande, é um país emergente, a cerveja artesanal ela é cara, então por mais que a gente consiga difundir, ela ainda vai ser mais cara que uma mainstream que vem de uma empresa gigante. Então eu não vou me arriscar a dizer, mas que a cerveja artesanal vai cada vez mais ser um produto, um hábito consumido pelo brasileiro, com certeza.
Existem algumas cervejas de guarda, que a gente chama, que a gente deixa ela envelhecer ou em contato com madeira por mais tempo. Então, por exemplo, aqui no tanque a gente tem algumas cervejas que demoraram 6 meses, 8 meses para ficarem prontas. Então, depende do estilo, ela pode ficar bastante tempo para ficar finalizada mesmo. Produzindo as nossas próprias cervejas, a gente consegue inovar em cada receita. O céu é o limite para a criação, então desde a escolha dos ingredientes, do perfil da cerveja, a gente consegue fazer o que os clientes aqui no bar estão pedindo, estão desejando, e a gente consegue programar toda essa venda de acordo com o que eles querem. Então, a gente consegue ter controle total do produto e do resultado por nós mesmos. Não precisa depender de fornecedor, da disponibilidade do mercado. A gente sabe a nossa demanda e a gente consegue suprir. No início, em 2018, não teve tanta dificuldade. A gente fez tudo bem planejado, né? Só que o que aconteceu foi a pandemia, porque a gente começou a obra 2 semanas antes de estourar a pandemia. Então, inaugurar uma marca nova, um conceito novo, dentro de um cenário incerto, que a gente não sabia o que ia acontecer, foi uma dificuldade, uma resiliência enorme. Tanto para o tanque, para essa inauguração, lançar um produto num mercado muito nichado, foi bem desafiador, quanto para manter um próprio negócio, que é o Amber, vingando ainda em pandemia. Então eu tinha que trabalhar com 2 cabeças, como manter um negócio que já existe na pandemia e como lançar uma marca nova na pandemia. Foi um desafio bem difícil, mas superado. A certificação da qualidade de uma cerveja, ela é bem complexa. Tem umas partes que são legais, tem umas partes que seria degustar ela todo dia, né? Então essa é uma das partes de verificação de qualidade, mas eu também faço algumas análises químicas e bioquímicas, né? Eu preciso ver densidade, pH, pressão, temperatura todos os dias, né? Então assim a gente consegue ir monitorando ela ao longo da evolução para ver se ela está mantendo a qualidade, se ela continua da forma como a gente desenhou ela. Quando a gente abriu o Amber, o mercado de cerveja artesanal tinha muito importada, tinha muita cerveja importada e a cerveja nacional começou a ganhar visibilidade. Então hoje, por exemplo, no Amber, que é o cenário de que tem mais cervejas além do tanque, a gente tem muita pouca importada e os clientes não estão buscando as importadas. Então a ideia é difundir o mercado nacional mesmo. Não tenho vontade e visão de exportar agora porque existe uma demanda aqui a ser suprida. Então vamos focar nela, não adianta pensar lá na frente se tem um monte de negócios acontecendo aqui e eu não estou vendo e querer ir para fora. Eu preciso primeiro ver o que está acontecendo no bairro, na cidade, no Brasil, para depois pensar, mas não é um anseio não. A escolha dos ingredientes, dos fornecedores dos nossos ingredientes, ela é feita, a gente normalmente pede algumas amostras, né? E a gente acaba tendo uns fornecedores mais confiáveis, né? A maior parte da matéria-prima utilizada é importada, a gente tem poucos fornecedores nacionais e a maior parte deles tem bastante qualidade. Então é um problema que é difícil acontecer com a gente, na verdade, né? A qualidade do que tem aí para a cervejaria é muito boa. A minha maior conquista com as cervejas do tanque é poder identificar que é um projeto realizado. Então, como a gente idealizou desde o começo, fez um plano de negócios, um conceito de negócio, conseguir executar, tirar do papel tudo isso que foi planejado é muito gratificante. Além de conseguir fornecer uma experiência memorável para os clientes, né? Eles vêm aqui, tem momentos únicos que ficam guardados para sempre, eles compartilham com a gente tudo que eles já viveram aqui, então poder entregar e ser palco disso para o cliente é muito gratificante. Atualmente, a produção de cerveja brasileira é muito comparável a qualquer país norte-americano, europeu,
porque está muito fácil a gente conseguir as mesmas matérias-primas que eles utilizam lá. Então, levedura, maltes, até lúpulos, que são muito difíceis de crescer no nosso país, a gente tem acesso muito fácil. Com certeza é mais caro do que eles pagam, né? Então a gente tem essa dificuldade de valor, mas o acesso é total. A gente consegue tudo, a mesma tecnologia, mesmo tipo de insumo, só que com preço um pouquinho diferente. Vender cervejas de outras marcas, a gente fica, igual eu falei, bem sujeito à disponibilidade do mercado. A gente não sabe a história da cerveja, né, qual foi o processo criativo, o que fez essa cerveja tá lá, né? Então precisa acompanhar de perto a história de cada cerveja. O preço, claro, a gente consegue entregar para o cliente um produto muito mais barato, porque a gente não tem intermediários, não tem distribuidor, não tem vendedor, então tudo que a gente faz a gente consegue converter para o restaurante, então consequentemente o preço vai ser mais acessível para o cliente. A minha principal dificuldade como empreendedora é conseguir lidar com todos os problemas que isso devolve, né? A gente tenta estar próximo de todas as áreas, então são 2 negócios, são 2 cozinhas, 2 operações de salão, uma fábrica e todo dia pipoca, não problemas, mas questões para resolver. Então você precisa estar muito disponível para estar presente no negócio e saber o que está acontecendo e conseguir planejar. Então acho que gerir o tempo é uma parte importante e um desafio para você não perder a mão em nenhuma das áreas que o negócio contempla. Uma parte bem burocrática de uma cervejaria é conseguir a certificação do Ministério da Agricultura. A gente precisa primeiro ter alguns aval da CETESB, para poder dizer se aquele local onde a gente deseja montar a cervejaria é apropriado. Depois a gente precisa indicar um responsável técnico pela cervejaria, né, que no caso sou eu mesmo, que vai responder pela qualidade, pela qualquer problema que tiver com os produtos. E aí esse processo atualmente está demorando uns 2, 3 meses e o Ministério da Agricultura vem fazer uma visita à fábrica para ver se as instalações estão adequadas à produção de cervejas, né, e sem nenhum tipo de poluição para a área que a gente está, né, localizado. Eu sou formada em administração, eu tenho exemplo de empreendedorismo em casa, então isso sempre foi muito forte em mim. Estudei para isso, então eu trabalhava em recursos humanos antes, mas sempre quis empreender. Então eu fui fazer cursos, fui estudar sobre cervejas, estudar sobre o mercado, para tirar do papel a ideia de ter um bar-restaurante de cervejas artesanais. Eu não fiz curso específico de empreendedorismo. Empreendedorismo sempre foi uma disciplina no curso de administração, então eu recebi essa bagagem por tabela pelo curso de administração e de pós de gestão de mercados, que eu também fiz. Então empreendedorismo hoje em dia é um veio muito forte da administração. Eu enxergo possibilidades de melhoria nas vendas. Então a gente ainda não chegou no plano emprego da fábrica, ela tem capacidade de crescimento e de movimento. O bar é grande e a gente quer ver a casa cheia todas as noites, o tempo todo. Então é trabalhar para as pessoas virem conhecer o âmbar, não o tanque, e o âmbar também. Mas o desafio é trazer as pessoas. Muita gente ainda não conhece exatamente por ser esse mercado nichado. Então, falar de cervejas, colocar cervejas no dia a dia das pessoas, mesmo que não são cervejeiras, é um desafio enorme. E isso elas vão conseguir com o trabalho do mercado inteiro. No nosso caso é trazendo gente, vendendo mais, explicando sobre o mercado, que com certeza é um caminho sem volta. A gente hoje está em alguns restaurantes aqui em São Paulo. A gente entrou no Dom, entrou no Dalvidito, entrou no Time, que são restaurantes importantes aqui de São Paulo, e no âmbar, que é meu outro empreendimento, meu primeiro empreendimento, junto com o Fábio, meu sócio. Lá, direto, tem as nossas cervejas, tanto em chopp quanto em latas. Eu enxergo o futuro do meu negócio no plano emprego, com as casas cheias, com mais pontos de vendas, com rótulos fixos,
E com clientes assíduos, a gente já tem muito cliente que vem porque gosta da experiência de estar aqui tomando na fábrica, conhecendo o pessoal, conhecendo cervejeiros, criando vínculos. Então, é uma casa para fazer história mesmo. A dica que eu dou para quem quer abrir cervejaria é estudar. Primeiro, conhecer o produto, né? É importante conhecer o mercado e os clientes, seu potencial cliente. Mas, mais tecnicamente, conhecer a região que você vai fazer, a viabilidade do ponto, né? Então, fazer um estudo de zonas urbanas, não é todo lugar que pode ter cervejaria artesanal ou qualquer outro tipo de fábrica. Então, não é só encontrar um ponto e abrir uma cervejaria. Você precisa de um back aí, de uma empresa que consiga dizer se o esgoto pode, se a locação pode, se a locação comporta, né? Se o ruído do bar ou da fábrica atende os requisitos. Então, são especificações técnicas que uma empresa faz para te passar a viabilidade de ser naquele lugar. Então, é começar do zero. Para tudo tem regra e achar as pessoas certas para te darem essas respostas. É uma fábrica, então é um negócio muito peculiar que precisa passar por todos os pontos.